Antes de seguir com a instalação dos pisos, eu verifiquei que a gente não colocou essa porta aqui, né? Que é a porta 1, que é uma porta de 80. Então, faltou colocar. Vamos instalar, pelo menos aqui. E também, se eu não me engano, eu tinha visto um problema numa janela. Olha só, a janela, vamos alinhar elas todas por dentro, porque aí protege das intempéries e por aí vai. Então, essa aqui tá certa, essa aqui tá certa, essa aqui tá certa, certa. A do banheiro tá virada. Ó, tá vendo que ela tá alinhada por fora? Então a gente precisa virar ela e alinhar por dentro. Ó. E aí ela vai ficar protegida. Cuida aqui, ó. Como é que ela tava e como é que ela ficou. Ó. Ela tava alinhada por fora. Muita chance de dar problema, né? Então ela vem, alinha por dentro, ela já fica bem mais protegida. E aqui vai o nosso peitoril. Muito bem. O piso agora. Olhando o nosso memorial, a gente vê que a pavimentação dentro da casa tem contrapiso de 5 centímetros. Uma argamassa de 1 centímetro. E só. Então vai ser piso queimado. Exatamente. Então são 7 centímetros de piso, 6 centímetros de contrapiso e 1 centímetro de argamassa. Beleza. Então, a gente vai vir aqui em piso. A gente tem esses modelinhos aqui. Vou pegar esse cimentado que já está mais próximo do que a gente precisa. Vamos editar. Vamos só renomear. Cimentado NASA. Cimentado. E vamos inserir acima. Aqui vai ser a nossa argamassa. Deixar isso aqui. Vamos duplicar essa aqui e renomear. Argamassa, piso, cimentado. Só para ter outro nome depois e na hora de fazer o orçamento eventualmente facilitar a nossa vida. Comentário, vamos colocar piso. Ah, e o traço, acho que ele pediu 1 para 2,5. Não, 1 para 3. Isso aqui eu posso ir especificando ou não, tá? Ele pede, por isso que é BIM que a gente fala. Acontece, o Revit não é BIM, tá? O Revit é uma ferramenta BIM. O que a gente torna o nosso projeto um modelo BIM? Essas informações aqui, conforme a gente vai colocando todas essas informações, mais completo vai ficando o nosso projeto. Por isso que a maioria das pessoas que faz o projeto no Revit ou no ArchiCAD, ou boa parte das pessoas, não está trabalhando com o projeto BIM, porque não está informando a construção. As paredes são genéricas, os pisos são genéricos, a edificação como um todo acaba sendo genérica, né? Então, piso, traço 1 para 3. Pronto. Isso aqui ficou argamassa, é argamassa. E aqui, concreto cinza, esse aqui ele quer 1 centímetro no memorial e aqui ele quer 6, né? Para conferir. Aproximado, se ficar um pouco diferente não tem problema também. Isso aí. Ok. Piso de 7 centímetros. Aplicar, ok. E aí a gente vai traçar o nosso piso. Ele será alinhado pelo tijolo. Vamos alinhar ele pelo núcleo da parede. Por quê? Supondo que ele tenha sido executado antes de fazer os revestimentos, tá? Então os revestimentos são considerados. Aqui tem um rio na parede de cerâmica. Então a gente tem que arrumar essa parede aqui do banheiro que ficou pra dentro do quarto antes de seguir com o piso, né? Então a gente vai pegar e vai puxar ela pra cá.
E essa parede a gente vai puxar pra cá. Deve ter acontecido a mesma coisa do outro lado. Sim. E a gente faz a emenda. Ok. Agora a gente volta para o piso. Ué, não tinha salvo? Não tinha salvo o piso antes de... antes de terminar a edição. Então vamos lá. Um preto cinza. Moldado, beleza, pode ser. Piso. O material também não ficou salvo, eu acho. Não. Duplicar, mesma coisa de antes. Argamassa. Isso. O traço que ele pediu, já não lembro. Foi 1 para 3. Isso. 0,01. E aqui 0,06. E essa aqui a gente vai duplicar e vai chamar de contrapiso. Argamassa de contrapiso. E aí o traço dessa argamassa 1 para 2,5 para 5. Agora sim, isso aqui vai ser acabamento 5. Ah, faltou renomear. Faltou renomear o NASA piso cimentado. Ok, agora a gente pode executar o piso. Então, como eu estava falando, vamos colocar por dentro aqui no tijolo e depois o reboco, o chapisco a gente faz por cima do contrapiso do piso, né? Na verdade, inclusive, depois vai ter uma certa diferença aqui, mas aí a gente ajusta. Ok, vamos ver se ficou certinho. Ali o piso executado no quarto. Vamos passar um corte para já ir verificando essas questões. Vamos passar um corte aqui na cobertura que deve aparecer em todas as vistas, sem chance de dar problema. Para ficar bolinha dos dois lados, basta eu clicar nessa setinha aqui que fica padrão. Então, ir para a vista. Posso colocar aqui alto, realista. Ó, aqui o piso saindo debaixo da... O que está dando de problema é a altura dele. Então a gente vai levar ele a espessura do piso 0,07. Isso aí. Perfeito. O piso tá, agora a gente precisa configurar esse reboco e esse piso aqui para eles não ficar se chocando. Então, para a gente ajustar isso aqui, agora entra de novo aquela questão dos acabamentos 4, 5, os níveis de prioridade das coisas. Ó. Então, eu vou clicar em unir. Esse aqui está em nível 4, em nível 5, esse aqui está em nível 4, que significa que esse aqui vai prevalecer sobre esse, né? Então, eu vou unir aqui a parede com o piso, para não ficar entrando e vai dar problemas quantitativos. Ó. Então, vejam, o contrapiso aqui, ó, ele vai prevalecer sobre esse aqui, do jeito que foi feito, tá? Não quer dizer que na obra seja diferente. Não pode ser diferente. Inclusive, poderia ter sido feito
o reboco e depois o contrapiso. Vamos imaginar que foi feito nessa ordem. Beleza. Ou que será feito nessa ordem. E aí o acabamento do piso, que é o cimento queimado depois, ele vai ficar por dentro do emboço somente. Aí depois eu posso fazer a união de todos os pisos com todas as paredes, ó. Unir, eu estou na aba modificar, geometria e unir. Então, piso e a parede, certinho. Agora eu posso ir só lançando todos os demais pisos. Então, vamos em arquitetura, piso. E aí vamos lançar todos eles. Já vamos lançar eles a uma altura desconectada de 0.07. Tudo bem. Ver se eu consigo colocar. Não, a linha só vai pelo eixo. Então vamos fazer por retângulo. Depois a gente só edita a ponta. Depois o comando unir resolve. Essa parede aqui vamos executar depois sobre o próprio piso. Para facilitar e agilizar aqui. Então, piso de toda a sala e cozinha. Aqui eu vou dar um quebrar dessa linha. Para seguir com o piso. Aqui tem que alinhar com o tijolo. E aqui eu vou fazer a soleira. Só para nós separar. Eu poderia ter modelado tudo junto, mas vamos deixar ele separadinho em relação aos dormitórios. E aqui vamos por dentro também. Aplico o piso, depois eu vou unir, depois que a gente faz a união deles com as paredes, tá? E aí, por fim, no dormitório vamos colocar um retângulo. Zero zero sete, aplicar. Ok, então esses pisos aqui vão ser um nível, mesmo que no projeto da FUNAS esteja um pouco diferente, depois a gente ajusta, tá? E aí a gente pode ir passando os cortes e unindo, pode ir passando o corte, esse que foi feito aqui, ó, e unindo os pisos todos nas paredes. Ó, essa parede aqui tá entrando no piso e por aí vai. Então, vamos unir. Vamos unir. Esse aqui já foi unido. Beleza. Essas aqui agora. Ó, essa aqui. Modificar. Unir. O banheiro a gente ainda não fez. Essa parede aqui. Vamos unir também. Ó. E essa aqui já está unida que a gente uniu no corte anterior. Quando ele estava aqui, ó, a gente uniu todo esse piso a essa parede. Então a gente passa para cá, ele continua unido, né? Agora faltam essa e essa. Essa aqui é a planta do AutoCAD. Posso até
Vou ocultar para facilitar essas uniões e não me confundir. Perfeito. Então todas as paredes nesse sentido desse corte estão unidas com os pisos. O que acontece? Quando eu criei esse corte, ele já veio para cá. Eu posso colocar o nome que eu quiser nele. Então vamos colocar, por exemplo, corte A. E já vou criar o próximo corte. Seria no outro sentido. Vou colocar as duas bolinhas. Ah, mas eu quero inverter o corte. Então, eu clico aqui, ó, e ele vai cortar para o outro lado. O que é esse pontilhado? Esse pontilhado é a profundidade. Se eu colocar o pontilhado aqui, eu vou ver o corte até essa parte aqui, ó. Eu não vou ver essa parede. Se eu colocar até aqui, eu vou ver essa parede dos fundos e por aí vai, tá? Então, vamos colocar o nome desse corte de corte B. Vamos passar ele para cá. Não, aqui fica bom, acho. Que aí a gente vai movimentando ele aqui e ele tá... E unindo as paredes e os pisos aqui, ó. Então vamos lá. Unir. Unir. E unir. Perfeito. Então, essas paredes, essa parede, esta parede, esta parede e essa parede todas foram unidas. Eu não me esqueci de nenhuma. Tá ok, agora faltam essa, esta e esta. Passei, movimentei o corte, ele já gerou nessa outra direção. Então, unir. Vejam, essa aqui já deve estar unida. Já está unida. E essa aqui, unida agora. Agora tem que passar o corte um pouquinho para cá, para ver na parede da lavanderia. Vejam que ele já veio. E aí não está unido, porque é uma outra parede. Então tem que fazer este serviço. Pronto. Certinho. Aqui ficou até errado. Esse aqui, a cerâmica deveria sair por cima do piso, né? Mas pode deixar assim. Se eu quiser só mudar isso, eu edito, coloco ela como muda nível do acabamento, tá? Mas tudo bem, vai ficar assim, vai ser um detalhe de quantitativo mínimo que vai dar. Imperceptível não. Perfeito, então os pisos estão feitos. Vamos colocar no piso do banheiro, mesmo que no Memorial da Funasa não peça. Vamos colocar um piso cerâmico, tá? Então, piso cerâmico, vamos ver a espessura. Tá com 15 centímetros. Vamos colocar um contrapiso de 6 também. Aqui não vai ser estrutura, vai ser substrato. Vamos colocar como acabamento. E vamos inserir abaixo desse acabamento um substrato que vai ser nossa argamassa colante, né? Senão a gente não consegue colar esse piso. Como é área molhada, vai argamassa colante AC3. E a cerâmica, porcelanato, seja lá o que for decidido colocar com a espessura de 2. Aqui não é concreto pré-moldado, né? Aqui vai ser contrapiso. Então,
Vamos colocar aqui. E aí vamos fazer o detalhe dele aqui na nossa soleira. E aí temos que unir esse piso do banheiro às paredes, né? Ó, cortei, movimentei, ele já foi para o banheiro, só que ele está dentro da parede, então eu tenho que vir, unir, para ficar com o acabamento certinho. Tá invertida a ordem ali, mas tudo bem, detalhe. E essas paredes aqui também vejam que conforme o movimento, o corte, ó, que fica legal de ver, ó. Eu vou já alterando, então eu posso fazer quantos cortes eu quiser. E aqui, se eu mudar a profundidade, ó, não vou enxergar, por exemplo, as paredes. Tá? Então aqui é a profundidade da vista. Perfeito. Então, falta ligar esse piso com essas paredes aqui. Beleza. Então, os pisos internos da casa tudo pronto, todos prontos. Faltou a gente fazer o acabamento deste piso aqui na porta. Para facilitar, vamos passar o corte que a gente consegue selecionar ele com facilidade. Vou colocar o corte para cá. E aí a gente seleciona o piso. Veja que ele seleciona aqui e a gente edita ele. Vamos editar na planta de terra. E vamos colocar ele até a saída do reboco aqui, porque vai para a parte externa. Perfeito. E para finalizar a mesma coisa aqui. Vamos selecionar o piso. Lembra que a gente tinha modelado só um para toda a sala, cozinha. Vamos editar na planta de terra, a gente não consegue editar no corte. Então quando a gente seleciona ele no corte, ele pede para a gente selecionar uma planta para a gente fazer a edição. A gente não consegue editar ele aqui. Então eu tô com o terra aberto, eu vou editar no terra. E também porque eu estou modelando ele no terra, né? Venho para cá. E fecho o piso completo da minha casa, piso interno, tá? O que acontece? O piso da residência está sendo exigido a um nível de 15, então a gente vai ter que editar isso logo mais, tá? E aqui fora, nível de 13, 2 centímetros mais baixo só. É o seguinte, vamos pegar essa planta e vamos erguer ela 15 centímetros, porque a gente consegue visualizar com mais detalhes, ó. O piso está 7 centímetros elevado, então a planta estava enterrada do AutoCAD abaixo do piso, então algumas anotações delas não estavam aparecendo, tá? Então a gente levou a planta do AutoCAD 15 centímetros, ela ficou inteira acima do piso, a gente consegue ver tudo que está escrito nela. Então o nível do piso aqui é 15 e aqui o nível é 13, tá? A gente tem que ver nos cortes lá do AutoCAD se aquela cota de 265 é pelo piso ou é externo. É pelo acabamento do piso, tá? Então depois a gente tem que ajustar isso aí, porque como a gente editou, alterou esse piso, a cota não tá dando. A gente pode editar isso depois, tudo bem. E esse piso externo vamos fazer também de cimento queimado.
Pisos realçados se sobrepõem. Nada cimentado. Ó, o piso esse piso aqui está se sobrepondo ao interno. Ó, então vou ter que puxar ele para cá. É que senão ele não vai sair no nível do tijolo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou editar o piso interno. Melhor. Para ele não ficar sobreposto. Vou puxar esse aqui e vou alinhar aqui. Beleza. Só para ficar certinho. Então fechou. Vamos ver no 3D como é que tá a situação da casa. Todos os pisos executados, as paredes com áreas molhadas e molháveis revestidas, as esquadrias instaladas. Lembrando que aparentemente demora mais que no AutoCAD ou que algum software de desenho somente. Mas, veja, eu não estou só fazendo desenho aqui, eu estou gerando um modelo tridimensional, eu estou gerando todos os quantitativos de tudo que eu estou modelando, porque eu estou especificando camada, estou especificando material. E já estou gerando cortes, todos os cortes, é só inserindo cortes aqui já vai gerar. E já estou gerando as fachadas, porque quando eu abro a fachada leste, ó, tá aqui a fachada. Quando eu abro a fachada norte, tá aqui a fachada. Por aí vai, certo? Perfeito. Então, pessoal, só pra gente finalizar a configuração dos pisos e deixar 100%, a gente precisa editar em relação ao nível 15 interno e 13 externo aqui da área, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Isso aqui é um pouquinho mais chato de fazer. Olha só, o nível do térreo, então ele não vai ser o nível 00, ele vai ser o nível 15, né? 0.15, tá? E aí o nível de cobertura, a gente viu que a cota que está prevendo no projeto do AutoCAD, ó, é 265 do piso acabado até o final, o início do nosso telhado, no pé direito mínimo ali, que vai ter 265. Então a gente tem que somar 15 aqui. Então aqui vai ser 70, 80, 2,80. Perfeito. Agora, quando a gente pegar um corte aqui, vou abrir o corte a gente vai verificar, ó, que o nível do térreo está 0,15 e que os pisos estão elevados. Mas a gente vai selecionar todos esses pisos, selecionar todos visíveis em todo o projeto. Ó, todos os pisos. A gente vai colocar para levar todos eles a 0,0. Então eles vão estar no nível do térreo, que é o mais 15. E aqui a gente vai criar um outro nível que a gente vai copiar. E a gente vai chamar de 0.0. Para ele não ficar sobrescrito aqui, a gente vai quebrar ele para baixo. Desviar assim. E a gente vai chamar ele de nível do terreno. Certo? Mas aí o que acontece? Como o piso está a 15 centímetros acima do nível do terreno, tem um buraco aqui. E esse buraco eu vou ter que preencher com terra, né? Fica mais bonitinho aqui, não dá confusão. Então eu vou selecionar todos esses pisos aqui, ó. Vou editar. E vou colocar um aterro apiloado. Que vai ser um substrato. É terra. Tem gente que coloca brita, enfim. Vamos ver se tem algum material similar que eu possa usar. Terra. Vamos duplicar. Aterro apiloado para o piso. Solo genérico aplicar. Então, para eu fechar esses 15 centímetros que eu preciso ter acima do nível do terreno, eu tenho 7, de aterro vou precisar de 8. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui vai para o meu orçamento depois. Eu preciso, para fazer esse piso, vou precisar esse aterro apiloado, vou precisar do contrapiso, vou precisar da argamassa. E por aí vai. Então, fechou, aplico.
Então vejam agora que aqui no corte, o meu piso passa a ter uma espessura de 15 centímetros. Ó, ele levantou, e aqui nessa segunda linha azul aqui, eu tenho o aterro. Essa camada de aterro, essa camada de contrapiso e essa última camada fininha aqui da argamassa. Perfeito. Mas em cores consistentes não fica melhor. Isso, cores consistentes fica melhor. E essa parede aqui não está emendada, né? Não está unida. Então vamos unir. Ou tá unida assim, desculpa. Beleza. Depois eu vou lançar a viga baldrame, então essa parede não vai ficar voando aqui, tá? Fechou. Agora esse piso, em exceção, ele tá 2 centímetros abaixo. Então eu vou levar ele a menos 0,02. Ah, vou gastar um pouquinho mais de aterro. Vou. Eu poderia criar um outro aqui, colocar aterro de 8, colocar de 6. Poderia, tá? Mudaria um pouco o quantitativo, mas beleza. Vamos deixar assim por enquanto. No final, se der tempo, a gente faz isso. Então, feito a alteração desse piso. E agora falta a alteração deste piso aqui, ó. Então eu vou pegar e vou ir para essa vista, para o corte B. Esse piso aqui, ele está elevado a 7, só que ele não é mais elevado, né? Aqui eu tenho a planta do AutoCAD. Posso ocultá-la, para não me confundir. E esse piso eu vou editar. Eu preciso também de um aterro. Então vai ser o substrato para minha estrutura. Eu já criei ele está com 9 centímetros, então esse aterro aqui vai ter que ter, para ficar com 15, vai ter que ter 6. E aí agora, tá aqui o aterro, vou colocar em cores consistentes, ó. Aterro, contrapiso, argamassa colante, cerâmica. Aterro, contrapiso, revestimento do piso do cimento queimado. E foi. Então, todos os pisos estão certinhos, estão nos níveis. Perfeito. Pisos, por enquanto, encerrados. Se tiver alguma correção, a gente vai fazendo depois, conforme a gente for verificando. Muito bem, então, pessoal, para a gente finalizar a questão de configuração de parede, os pisos já foram, vamos colocar a viga baldrame, lançar a viga baldrame. Então, a gente vai vir aqui em estrutura, fechei todas as janelas, deixei só o pavimento térreo aberto, tá? Depois a gente abre o 3D conforme a gente for instalando ela. Vai em viga, e aí a gente não tem aqui a viga baldrame em concreto, a gente não tem ela, tá? Então o próprio Revit tem essas famílias, a gente vai adicionar ela, vou colocar na descrição do link para facilitar e ficar mais rápido de fazer. Então vamos adicionar a nossa viga baldrame. Eu coloquei ele aqui. Concreto, viga retangular, própria do Revit. Tô carregando no lugar errado. Tem que vir em viga, carregar família. Fui em carregar componentes, desculpa. E agora tá aqui a viga. Vou editar ela, vou renomear. Vou colocar uma viga de 15 centímetros por 30 centímetros de altura, tá? Nosso tijolo tem 9, então a viga de 15 vai implementar a parte de cima e a lateral dela, vai ficar todos os revestimentos do tijolo tudo em cima da viga e não vai ter problema de umidade ascendente, provavelmente. Então 0,15 de base, 0,30 de altura, uma viga de concreto. Ok, para eu lançar ela, eu posso simplesmente pegar, o plano de colocação vai ser o nível terra. Vamos ver se depois eu vou colocar no nível terra ou no nível terreno, como é que fica mais fácil. E aí o uso estrutural, vamos deixar como automático. E vamos abrir o 3D para a gente já vendo a colocação dela. E entender como é que funciona essa parte. Vou colocar por baixo aqui. Vou colocar ela primeiro nessa parede onde temos a porta. Tá, estrutura, viga, já está configurada. Eles recebem mensagem que eles não são criados, não são vistos em planta porque estou colocando abaixo da parede do piso, então não tem como ver eles, né?
e no nível da vista. Depois a gente vê. Então tá aqui, ó, a nossa viga. Vamos colocar o corte para ver como é que a gente vai enxergar ela, se ela tá ficando no nível certo, para a gente configurar as demais. Aqui é a viga e aqui a questão do aterro, do contrapeso, depois a gente vai ter que fazer a união dele também. Vamos ver se a gente já consegue fazer, se vai funcionar. Não. A gente vai ter que editar esse piso, esses pisos mesmo para eles ficarem por dentro das vigas. Mas depois a gente faz essa edição. Mas a altura tá certa, ó, ele tá encaixando com a parede, tá ficando abaixo. Perfeito. Então é só lançar as paredes e depois reconfigurar o piso, isso acontece. Então vamos lançar todas as vigas baldrame. Clico em selecionar linhas e vou colocar pelo eixo da parede, que é mais fácil. E aqui o 3D para a gente já ver. Então essa parede aqui da cozinha já foi. Essa aqui. Ó, vejam que ele já vai colocando em toda a casa. Essa mensagem só que não aparece, tá? Não é que tá dando errado. Por isso que eu coloquei o 3D para vocês ir vendo já que ele tá colocando. Nenhum dos elementos visíveis são criados, são visíveis na planta de piso do TR. Tá? Mas eles estão sendo colocados, a gente consegue ver isso pelo 3D, depois os quantitativos, tudo vai funcionar. Falta algum lugar. Ah, falta aqui. E essas vigas aqui, elas não podem ficar flutuando, né? Então a gente precisa emendar elas. Ó, a gente vai precisar conectar essas vigas aqui. Vamos ver se a gente consegue conectar pelo 3D. Selecionar essa. Não. Então a gente vai fazer aqui. Vamos vir no nível da fundação. Tá aqui a viga. Não. Aqui eu tenho a viga. E aí eu vou unir com ela. Então, 3D. Aqui a gente vê que elas não estão alinhadas. Essas vigas aqui estão com problemas, ó. Parece que ela foi inclusive colocada duplicada, né? Ela não aparecia. Então, vamos ocultar essa parede. Aí a gente vê a viga. Agora sim vai dar certo. E aí conecta na outra viga, reinicializa, vê a parede. Vai para 3D. E fechou a viga. Todas as vigas certinho. Tem alguns problemas como essa aqui. E essas outras a gente vai ajustar agora. Por quê? Porque ele foi pelo eixo da parede e o eixo da parede às vezes não é o eixo do núcleo do tijolo, que é como deveria ser. Principalmente nessas paredes que tem revestimento cerâmico diferente de um lado e de outro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar essa parede aqui, vai selecionar todas essas paredes. Opa! Ó, selecionar todas, visíveis na vista, vai ocultar. A gente pode ocultar por aqui que é mais fácil de depois fazer aparecer. E vai selecionar essas paredes aqui também. Eu vou bem devagar, pessoal, para vocês conseguirem ver os comandos que eu clico, tá? E vamos ocultar também. A gente consegue. Vamos ocultar também essa planta do AutoCAD que está atrapalhando. E aí a gente vê aqui as paredes, ó, os blocos. Essa viga aqui, ela ficou com um problema. Então vamos pegar e vamos tentar alinhar ela com essa outra. Vamos alinhar aqui, fechou. Ó, então, pelo 3D a gente vê que a gente já corrigiu essa viga aqui. Falta a gente corrigir essas aqui. Lembrando que as que estão com problema são as vigas que estão sob as paredes que não são simétricas dos dois lados. Então, essa viga aqui, por exemplo, está certa. Ó,
Então a gente vai alinhar esta outra. No 3D, todas as vigas baldrames lançadas com bastante facilidade. E aí agora os cortes já vão funcionar perfeitamente. Perfeito. Então, fechamos a nossa fundação. Posso só reinicializar aqui. Apareceu tudo. Tem no 3D todas as minhas vigas baldrame lançadas. Tem no meu terreno vai aparecer. E nos cortes agora todas elas vão aparecer. Eu posso ajustar os pisos. Vamos fechar isso aqui. E aí agora os pisos poderiam ir para dentro das vigas. Isso a gente pode fazer até depois. Vamos deixar isso para depois para não ficar chato, tá? Perfeito. Fechamos a viga baldrame. Agora a gente pode partir lá para o forro do banheiro, que é o único lugar que vai ter a laje pré-moldada. E para o telhado. Só que antes disso, vamos fazer as vigas que estarão posicionadas, que tem aqui, ó. Que estão a qual a cota? 2,40. A 2,40 a gente tem as vigas, né? Então, a gente vem em estrutura, vamos lançar a viga, vamos fazer de 15 por 30 de novo. Não, importante pessoal, agora não pode ser 15 por 30, tá? Vamos fazer essas vigas, cintas de amarração, como o pessoal faz na obra. Ah, mas não pode, é errado. Sim, é errado. Mas para facilitar e entender como é que é feito esse tipo de obra na prática, e como é que está aqui na planta. Ó. Tá vendo que essas vigas aqui, essas cintas, que o pessoal chama de cinta, elas são do tamanho do bloco. Como o bloco tem 9, a nossa cinta, a nossa viga vai ter que ter somente 9, tá? Então a gente vai editar e vai colocá-la com 9 por 30. Opa! É 15, eu tenho que duplicar, senão eu vou editar todas as minhas vigas baldrame, tá? E essa aqui, inclusive, eu vou renomear. Baldrame. E aí eu vou duplicar. Vou colocar cinta superior de 9 centímetros por 30. E aqui eu vou colocar 9. Por que o pessoal faz no tamanho do bloco? Por que o AutoCAD está no tamanho do bloco? Por que é o convencional, mesmo não respeitando exatamente as normas de estrutura, principalmente a 6118? Porque quando eu for fazer o revestimento da parede, se a viga for maior, se essa viga tivesse 15, eu não conseguiria fazer o reboco do tijolo e da viga. O reboco do tijolo ficaria com 4, 5 centímetros. Ou seja, seria um gasto excessivo, ele ficaria fissurado, aumentaria a carga, daria um problema bem grande. Então a gente costuma fazer as vigas do tamanho do bloco, porque a gente consegue revestir ela padrão, parâmetro, junto do bloco, tá? Perfeito. Então agora o nível de referência passa a ser a cobertura. Então vou lançá-la na cobertura, vamos fechar isso aqui. Vamos abrir o 3D e dividir a vista lado a lado para a gente ver se a gente está lançando certo e a gente vê o lançamento acontecendo também. Aqui, ó, a nossa casa. E aqui a gente vai fazer o lançamento da viga. Então, viga. A gente vai lançar a cinta. E vamos lançar no nível da cobertura. No eixo. Ó. Vejam que ela ficou dentro da parede. Isso aqui a gente vai revisar depois para ver se está tudo certo. Inclusive essa viga ficou bem grande, né? Lá no AutoCAD, essa viga tem... Lembrando que aqui está em escala. Ela está com 15 somente. Vamos fazer igual tá no AutoCAD. Então, editar, renomear, uma viga de 9 por 15. Ó. Não vai dar problemas graves, porque também não tem nenhuma carga em cima dessas vigas, né? Só o telhado. Mas não é o ideal. Tendência que fissure. Enfim. Então, vamos selecionar todas essas paredes. Selecionar. Visíveis na vista. E vamos ocultar. E a gente consegue ver as vigas, elas estão dentro das paredes. Então vamos ir lançando.
essa viga na altura da cobertura. Essa que a gente lançou foi essa aqui. Agora vamos lançar essa. Vai precisar os mesmos ajustes depois que a gente fez na baldrame. Essas aqui do banheiro nem vamos criar para não ter problema depois. E aí a gente só puxa as outras. Falta alguma viga? Acho que não. Agora a gente vem aqui no nível da cobertura. Veja, eu não estou conseguindo ver nada no nível da cobertura. Por quê? Porque ele está restringido a 0,0 e ele está tudo para baixo do nível. Então eu vou colocar aqui para ver a menos 0,5 centímetros abaixo do nível da cobertura e menos 0,5. E aí eu consigo ver as minhas vigas e as minhas paredes, né? Então vamos selecionar todas as paredes. Aqui é a viga, podemos emendar com essa aqui, não precisamos nem esconder aquela parede ali. Aqui a viga também a gente não precisa esconder, pode só emendar com essa. Aqui a viga a gente também não precisa esconder. A gente pode emendar com aquela outra. E essas do meio. Nem vai precisar esconder as outras paredes. Ó, essa viga aqui não está emendada. Depois a gente tem que dar uma olhada no... Se der uma olhada na fundação, se todas estão unidas. Então, fechou. Posso reinicializar. E aqui no 3D eu vejo que eu lancei todas as cintas de amarração. Quais cintas de amarração? Todas essas laterais aqui. Né? Perfeito. Aqui nem colocaram cinta de amarração. Bom, enfim, tá? Fechamos as cintas. Vamos reinicializar. E aí agora a gente pode pegar todas as paredes e unir a essas cintas. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar um corte aqui para ficar mais fácil de visualizar. A parede está entrando dentro da cinta. Qual vai ser o problema disso? Vai gerar quantitativo extra de parede, porque não vai ter parede dentro da viga. Ou é viga ou é parede. Então eu pego e anexo essa parede à minha cinta, à minha viga. É uma possibilidade. Vai. Anexos pré-associados no modelo como telhado se pisar, ele não está anexo, ele não anexa a viga. Tudo bem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar todas as paredes. A nossa viga está com 15, ó. Vou fazer assim, ó. Aqui a gente seleciona todas as paredes. Então vem em filtro. As portas eu não vou selecionar. Clicar, tenho só as paredes selecionadas. E aí a restrição superior da minha parede eu mudaria. Só que está bloqueado. Vamos ver se selecionar essa parede aqui. E aí, isso. Vamos selecionar só essas paredes aqui. Em todo o projeto, ó. Por algum motivo ele está bloqueando. Ah, por causa dessa aqui. Ó, por causa dessa parede aqui estava dando erro, inclusive no filtro antes. Então o deslocamento superior vai ser menos 0,09. Que é a altura, não, 15, que é a altura da viga, 0,015. Ó. E aí agora vocês vejam no corte que a parede morre quando termina a viga. Depois eu tenho que revestir essa viga. Depois a gente vê como a gente vai fazer isso. Tá? Quais paredes que faltaram? As do banheiro. Então eu vou selecionar todas elas. Menos 0,15. E a da cozinha da lavanderia. Só tem uma, então menos 0,15. Fechou. Tem a cinta de amarração em cima, tem a de baixo, tem as paredes. Todo o meu modelo ficando construído já com os quantitativos, certo?
Fechamos a cinta de amarração. Vamos, já que a gente está correndo, vamos lançar a laje do banheiro. Então vamos lançar essa laje como um piso mesmo. Ali diz que é laje maciça. Vamos ver. No memorial. Ó. Laje para moldada maciça no banheiro, chapisco, reboco e pintura. Então, vamos lançar ela como um piso, sem problemas nenhum. Vamos duplicar e vamos chamar de forro do banheiro. Poderia lançar de outras maneiras, mas acho que aqui vai ficar fácil de fazer. Então, olha só. Eu tenho estrutura. Fazer laje maciça, mais rápido. Concreto. Tem algum concreto aqui, moldado em loco, sim, esse aqui. E aí vai ter o substrato, que vai ser o nosso chapisco. E vai ter o nosso acabamento 4, que vai ser o reboco. Nosso chapisco 0.005 milímetros. 0.02 o reboco. E a laje de concreto, vamos colocar 0.08. Ali do jeito que está na planta, é excessivamente grande, tá? Então, a laje com 8, mais o reboco, mais o chapisco. Fechou? E aí eu posso pegar e colocar ela o problema é que ele está no térreo, então eu tenho que colocar para ele ficar no nível de cobertura. Como é que eu sei? Porque ele deu aqui mensagem aqui embaixo, atrás da minha foto, que ele está realçando. Então ele ficou dentro do outro. Então eu coloquei para dentro da cobertura, vamos colocar nível 0 e vamos ver como é que ele fica. Ó. O que acontece? Essa laje, ela é uma estrutura monolítica junto da viga. Então tá certinho por cima. E aí aqui também vai precisar. Só que o que acontece? Ali tive um erro que eu não lancei viga. Então aqui faltou lançar a viga. Então, lançada a viga, agora eu preciso editar a minha laje. Essa laje, essas vigas, elas são concretadas todas juntas, tá? Então não pode ficar entrando a viga e a laje uma dentro da outra, que senão vai dar volume de concreto grande. Ou faço a laje por dentro das vigas, ou se eu tenho uma viga de 30, eu faço a viga com 20, por exemplo, mais a 10 de laje passando por cima da viga, tá? Então fechou o forro do banheiro, vamos ver. O forro do banheiro é só em cima do banheiro, no corredor já não tem. Perfeito. Então encerramos aqui toda a parte de superestrutura também, infraestrutura. Faltam os pilares, mas eu não sei se eles colocaram pilar nesse projeto, né? Eles exigiram um bloco de vedação de 2,5 megapascal, me parece que não tem pilar nesse projeto. Nesse que a casa tenha bastante rachadura, né? Bom, no final do projeto talvez a gente coloque os pilares, né? Não precisamos fazer errado também.